Na escuta do que esta canção me diz, a apresentação de Agamenon Viana, você está ouvindo L'Ultima Cosa. L'ultima cosa per te. Bem-vindos todos a este programa de música, apresentado por mim, Agamenon Viana. Vocês já conhecem o formato, muita gente já conhece e sabe que o programa é informativo. São canções, são histórias, são fatos ligados à música e ao tempo. Especialmente esse ano, o cantor Roberto Carlos. Nessa trajetória que nós vamos terminar em 1970, né? Depois disso aí, se o Paulo César de Araújo não lançar o segundo volume da Roberto Carlos outra vez, eu vou ter que me basear em outras biografias, em outros estudos para continuar a partir de 1970 a história do Roberto Carlos. Esse ano eu creio que nós ainda vamos estar falando de 68, 69 e 70, se Deus quiser. Bom, vamos aqui falar dessa música, então, essa gravação de 1968, L'Ultima Cosa, de Luciano Beretta e Humberto Balsamo. Esses compositores deviam ser lá da Itália, sim. E aqui nós temos também, do outro lado deste compacto simples, essa música apareceu também no outro disco, o disco de 68, né, do Sanremo e tal. Então nós temos aqui Canzone per te, que foi a grande vencedora do festival de 1968, em que Roberto Carlos representou muito bem o Brasil lá na Itália e bateu aquele, né, aquele recorde, vamos dizer assim, e que foi recebido aqui como um grande herói nacional e tal. A história é bem longa, mas eu quero retomar. Esse ano de 1968 está iniciando agora, né? E eu quero retomar a 1967, porque quem está me acompanhando aí sabe, nos outros programas que eu gravei, que eu falei aqui, a realidade do fim da Jovem Guarda, rapaz, da Bossa Nova nada, da Jovem Guarda, foi que entrou o programa do Silvio Santos para substituir a Jovem Guarda em 68, né? O programa dos cabeludos aqui estava se acabando já em 68, no início do ano, quando Roberto Carlos deixou, né, o Jovem Guarda ao comando do tremendão Erasmo Carlos e Vanderleia, a ternurinha. Aqui está em sol menor, L'Ultima Cosa. Essa música teria sido, adianto já, uma das que concorreria ao festival, né? Mas aí acharam melhor, né? Foi desclassificada e acharam melhor que Roberto interpretasse Canzone per te. E depois é que nós vamos saber bem a história desse festival. Neste programa, provavelmente, eu ainda falarei, ainda direi alguma coisa sobre o festival. Mas eu quero encerrar Mercete. Olha só, Silvio Santos, então, com 38 anos, em 1967, isso, né? Ele com 38 anos, era conhecido lá no meio de alguns colunistas de jornal como o rei da miséria. Agora veja bem, por que esse termo era usado na época? Não sei se é porque o Silvio Santos socorria, já fazia aqueles programas que distribuíam alguma ajuda para os menos favorecidos, né? Não sei, mas imagino que sim, que eu nunca vi nenhum tape deste programa, né? Os colunistas o chamavam de Rei da Miséria. Em 1968, o programa Silvio Santos se consolidou como líder de audiência na TV Tupi. A partir de então, as tardes de domingo na televisão, que antes tiveram a participação de Pelé,
Coutinho e companhia. Depois, Roberto Carlos e a sua turma e suas colegas de trabalho, né? Deixa eu ver aqui. Agora seria Silvio Santos e suas colegas de trabalho. Que era um termo em substituição ao preconceituoso termo macacas de auditório da era do rádio. Tá vendo como é que é a história? Interessante, né? Era do rádio, então eram chamadas as moças que iam para o auditório, macacas de auditório. Mas no programa do Silvio Santos eram secretárias, já mudou o negócio aqui. Não, os colegas de trabalho, rapaz. Eu tô me enrolando aqui no início desse programa hoje, né? Mas vai dar tudo certo. Vamos ver aqui, ó. Do programa Jovem Guarda, aí já nomeado, também todo o movimento de música jovem do Brasil, né? Um movimento que nasceu daí, dessa época. Restaria no futuro apenas a saudade, porque até mesmo os vídeos gravados se perderiam nos descasos com a memória e com os seguidos incêndios que atingiram a TV Record. Na década de 1960, período ainda de pouca segurança nas estações de televisão, era comum incêndios atingirem as instalações como os que ocorreram na TV O Excelsior em 66 e nas TVs Globo e Bandeirantes em 69. Mas até nesse quesito a TV Record liderou. Foram 4 incêndios naquela década, o primeiro deles em maio de 60, o outro bem maior na manhã de 29 de julho de 66, que destruiria um arquivo de 10 anos da emissora. Meu Deus, quanta coisa se perdeu ali. Tapes de shows, de jogos de futebol e as primeiras exibições do programa Jovem Guarda, tudo virou cinza, meu Deus do céu. Incêndios em menor grau ou maior voltariam a atingir a emissora paulista em 68 e 69. Continuou havendo incêndio lá, certo? Além disso, havia também outro problema. Em meio à crise financeira, muitas gravações eram apagadas depois pelos próprios diretores que usavam as fitas para gravar por cima os programas seguintes. Tudo isso contribuiria para que hoje restassem pouquíssimas imagens de Roberto Carlos e a sua turma no musical da TV Record. Da versão carioca da Jovem Guarda gravada na TV Rio, parece que nada sobreviveu, nada, não. Tudo e poi me, l'ultima cosa per te. Bom, aqui eu vou dar um salto no tempo, porque o biógrafo está apontando isso aqui e é interessante que eu cite, porque é outro interessante conhecimento que nós vamos ter. Eu já citei isso no outros programas aí atrás, mas não dessa forma. Uma das músicas, porém, lançadas 10 anos depois de 77, portanto, 1977, depois do fim da Jovem Guarda, teve intenção crítica com uma letra irônica e debochada a partir do próprio título, Arrombou a Festa. Essa gravação foi feita por Rita Lee, composta em parceria com o futuro best-seller Paulo Coelho. Paulo Coelho é aquele cara que escreve sobre esoterismo, sobre autoajuda, coisas do além. Paulo Coelho tá se dando bem aí com livros, né? Foi também parceiro do Raul Seixas, esse Paulo Coelho. Lembro que parafraseamos várias pérolas de Raul Seixas, contava na intimidade sobre artistas brasileiros. A Rita Lee falando, contou a ela na sua autobiografia. Porque o Raul também andou falando, malhando algumas coisas dos outros cantores da época. É muito interessante que nós possamos ouvir isso aqui, porque houve também uma resposta. A turma não gostou da gravação da Rita Lee, né? Debochando do Roberto Carlos e tal.
sono l'ultima cosa per te. Da tal festa de arromba. E um deles deu um troco a Rita Lee. Deu um troco bem legal. Eu vou daqui a pouco mostrar quem foi esse cantor e vou mostrar a música também. Vou tocar aqui. Vamos nessa, vamos ler aqui. Ao contrário da celebrativa Festa de Arromba, sucesso de Erasmo, deixa eu ver aqui. Que ele serviria de mote, o rock da Rita Lee pichava diversos nomes da música popular, do brega à MPB, incluindo o ex-rei da Jovem Guarda no verso 10 anos e Roberto não mudou de profissão, da Festa de Arromba, ainda está com seu carrão. Ao comentar na época essa referência ao cantor, Rita procurou contextualizar a crítica. Isso quer dizer que eu sempre estive com ele muito de perto e que eu sempre gostei muito dele. Lembrando que quando ainda nem éramos Mutantes, fizemos uma apresentação no Jovem Guarda e que os Mutantes sempre tocaram em show as músicas de Roberto Carlos, como Calhambeque e outras daquela fase. Ma ora di un anno trascorso, sono l'ultima cosa del mondo che vuole il tuo cuore. Ma io sono l'amore. Io sono l'ultima cosa per te. Tutto e poi me. Na escuta do que esta canção me diz, um programa apresentado por Agamenon Viana, que tem a finalidade de mostrar, de apontar as músicas e comentar a história relativa aos fatos, a vida dos artistas naquela época, né? Esse ano especialmente a biografia do Roberto Carlos. Então, no próximo bloco eu estarei tocando a canção da Rita Lee. Foram duas canções, né? Arrombou a Festa. E também vou mostrar a música do Mauro Celso, rapaz. O nome do cara é Mauro Celso. E vou também mostrar os dois grandes sucessos do Mauro Celso e a música que ele fez pra rebater, pra... a canção resposta à crítica que a Rita Lee fez a ele e aos outros, né? Foram muitos outros artistas. Nós vamos ouvir em seguida essa história toda. Ma io sono l'amore. Io sono l'ultima cosa per te. Tutto e poi me. Oh, l'ultima cosa per te. A Rita Lee, voltando ainda aqui um pouco, ainda dá tempo de falar um pouco sobre ela, mas naquele momento nada do que a cantora dissesse em entrevistas parecia amenizar o escracho que cantava na música. Um colunista social disse que Rita estava sendo bastante insultada pelos seus colegas depois do sucesso de Arrombou a Festa. Estão dizendo misérias da cantora. L'ultima luce del sole di un giorno che muore. Io sono l'amore. Io sono l'ultima. Um dos artistas mais indignados era o cantor Mauro Celso, criador dos hits Farofa Fá e Bilu Teteia. Muita gente nova aí não ouviu ainda essas interessantes melodias, engraçadas melodias, né? Farofa Fá e Bilu Teteia. Eu vou tocar também um pouco de cada uma, porque isso aqui é um programa de música e para conhecimento da gente é necessário que eu relembre. Mas o bloco tá chegando ao fim e o tempo voa. Daqui a pouco tem mais, não saia daí. Io sono l'amore. Io sono l'ultima cosa per te. Tutto e poi me. L'ultima cosa per te. Tutto e poi tutti e poi me.